em Jesus Cristo. Diz assim em Provérbios 3, capítulo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio nunca se perca da vista. Vou repetir. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio nunca se perca da vista. Amados, aqui quando o sábio Salomão ele escreveu Provérbios, ele começa a retratar coisas e quando nós começamos a ver a palavra equilíbrio, nós possamos saber entender que o que entendemos de ter firmeza e ter sensatez, de ter equilíbrio, de ter estrutura é no Senhor. Amém, Jesus. Um homem sem equilíbrio, ele é um homem desequilibrado. Um homem sem equilíbrio, ele é um homem sem palavra de sabedoria. O homem sem equilíbrio é um homem que fala coisas vãs. O homem e a mulher sem equilíbrio, ele destrói a casa. Amados, o que mais traz nas nossas vidas hoje, não importa se é crente, se não é, se é ateu, não é. Mas quando nós vemos que o nosso equilíbrio se encontra no Senhor, que quando nós encontramos as diversidades, as preocupações, as tribulações, se nós não chegarmos e temos o equilíbrio em nossas vidas, se nós não temos a sensatez, a prudência, nós caímos em tentação. O homem sem equilíbrio cai em tentação fácil. O homem sem estrutura, ele cai em tentação fácil. É por isso que a Bíblia, quando diz em Mateus capítulo 7, 24, o homem ele fez a casa, um fez a casa em cima da areia e o outro sobre a rocha. Aquele que estava sobre a areia, veio a tempestade, veio a tormenta e derrubou aquela casa. Mas o homem que tinha o equilíbrio, que tinha Jesus Cristo, que estava sobre a rocha, vieram as tempestades, Amém, vieram as tribulações, vieram as angústias, vieram os vendavais, mas ele permaneceu ali, ó, intacto, porque ele tinha a presença de Deus. Lá em Provérbios 16, capítulo 1, diz assim: o sábio de coração é considerado prudente, quem fala com equilíbrio e promove a instrução. O sábio de coração. Você sabe o que está falando da nossa vida hoje? Sabedoria de coração. Amém, Temos Senhor. sabedoria ao falar, temos sabedoria ao dizer com o nosso próximo. O que tem faltado hoje, amados, é sabedoria lidar com o ser humano. O equilíbrio para lidar com nossos irmãos é dentro do trabalho, é dentro da igreja, é fora. São faltas de pessoas que não estão instruídas. Mas instruídas por quem? Pelo Senhor. A nossa instrução não vem do homem. O nosso equilíbrio não vem do homem, vem do Espírito Santo. Amém, é por Senhor. isso que a Bíblia diz: buscai as coisas do alto e não da terra. Porque quando buscamos as coisas da terra, perdemos o equilíbrio. O homem pode ter toda a raiva, toda a ira, mas quando ele busca o equilíbrio em Jesus Cristo. É por isso que quando nós vimos em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias, o profeta Elias, ele fazia descer chuva, fazia o sol parar. Quando você vê quando Elias ele mata os 400 profetas de Baal e 400 de Aserá, mas Jezebel manda matar todos os profetas, só resta ele. Você sabe o que acontece, amados? O homem estava com Deus, o homem andava com Deus, tinha a presença de Deus, mas quando faltou equilíbrio, sabe o que ele pediu? Ele pediu a morte. Porque ele sentiu amedrontado, ele sentiu acuado, angustiado. Assim acontece com nossas vidas. É por isso que quando nós perdemos o equilíbrio, quando nós perdemos a presença de Jesus Cristo, nós começamos a perder a morte. Ele sentou debaixo de um zimbro e falou assim: meu Deus, eu não sou melhor do que o meu pai e minha mãe, melhor que eu morra. Mas aí veio o Espírito Santo de Deus e vem alimentar ele, come, ande, porque longo vai ser a sua trajetória. Amém. Ele se esconde numa caverna, mas veio o vento forte, veio a tempestade, mas o Senhor não estava lá. Mas numa brisa leve e suave, o Senhor, Elias veio para fora. Vá para fora, Elias. É nossas vezes hoje, amados. Quando perdemos o equilíbrio, nós começamos a se esconder, nós começamos a fugir, nós começamos a ter medo de coisas. É por isso que nós vemos hoje na humanidade pessoas com síndrome do medo, síndrome do pânico, pessoas angustiadas, frustradas. Ei, porque estão perdendo o equilíbrio espiritual. Nós podemos ter equilíbrio financeiramente. Pessoas que têm equilíbrio financeiramente, têm estrutura, têm casa boa, têm carro bom, mas quando perde o equilíbrio, ei, a família se acaba. Você sabe qual que é o interessante que eu vejo na Bíblia, quando em Mateus capítulo 19, quando Mateus está dizendo que Zaqueu era um homem publicano, mas Zaqueu ouviu falar de Jesus Cristo. Você sabe o que é a prudência? É quando você ouve falar de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ele começa a ouvir, mas ele é de baixa estatura, pequeno, assim somos nós. Nós temos que subir para ver Jesus Cristo. Zaqueu subiu na figueira brava para ver quem era Jesus Cristo.
Talvez ele não queria que Jesus Cristo viesse ao encontro dele, mas Jesus Cristo conhece nosso coração quando queremos vê-lo, quando queremos encontrar, quando queremos estar na presença dele. Ele subiu a figueira brava. O Senhor chega perto dele e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu volto da tua casa. Sabe que quando a transformação acontece? Quando o homem de coração teimoso, angustiado, ele encontra Jesus Cristo e começa a dizer assim, Jesus disse para ele: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Amém, Sabe Senhor. por quê, amados? Porque ele fala assim: meu Deus, aquele que eu roubei, aquele que eu furtei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aqueles que eu enganei, era um publicano, um cobrador de impostos. Porque ele encontrou Jesus Cristo, ele começou a ter equilíbrio nas suas vidas. E quando eu e você não começam a ter equilíbrio, eles começam a roubar, eles começam a matar, a furtar, enganar o nosso próximo. É por isso que quando nós falamos a sabedoria vem do alto. Quando o 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas deu um poder de amor, de equilíbrio. Amém, Jesus. Nós não somos covardes, nós não somos medrosos, temos que ser revestidos por Deus. Porque quando vemos a palavra do Senhor em Romanos 8:26, precisamos buscar da mesma forma. O Espírito, ele conhece, ele sonda. Ele conhece com gemidos inefáveis. Ei, aquele que sonda o nosso coração, ele examina a nossa vida. Ele fala com nossos com gemidos inexprimíveis. Aquilo que nós não conseguimos ter. E o que precisa, pessoas hoje estão se suicidando, se matando porque falta o equilíbrio espiritual. Ei, o equilíbrio espiritual. Essas coisas do mundo hoje têm nos perturbado tanto, amados. Mas quando buscamos o equilíbrio espiritual de Jesus Cristo, do homem, diz Provérbios 16, do homem são as preocupações da vida. Do homem as preocupações, mas do Senhor a resposta da boca. Amém, Senhor. Você sabe o que Tiago 3,3 diz? Que uma pequena ferramenta, ele consegue controlar todo animal. Um cabresto. Sabe o que não pode nos controlar? Nossa língua. É um pequeno objeto, um pequeno membro do nosso corpo que pode destruir a humanidade, que pode destruir casamento, destruir famílias, e matar pessoas com palavras malditas. Falta de equilíbrio, ó, é o que sai de nossa boca. Pessoas desequilibradas falam o que quer, dizem o que quer, mas falta a presença de Deus. Porque quando temos a presença de Deus, nossa boca vai estar fechada no momento certo. Nós não falamos besteira, nós não falamos coisas vãs.